Bom dia pessoal, olha só, hoje eu vou falar com vocês sobre uma coisa muito simples, né? Na verdade, é uma das minhas coleções mais antigas que eu tenho, que eu mais demorei para completar. Na verdade, eu tenho duas coleções que eu comecei a fazer, eu devia ter meus 15 anos, há muito tempo atrás, há mais de 20 anos atrás. Acho que eu comecei a fazer essas coleções em 99, 98, por aí. Que uma delas foi Akira, que eu completei, e a outra foi Sandman, né? E o Sandman tem uma curiosidade, porque comecei a fazer essa coleção e eu tinha as revistas mensais, as fininhas que saíram pela Editora Globo, que foram 75 edições. Hoje eu tenho umas 50, entre 50 e 60 dessa coleção, que eu gostaria muito de completar. E o que acontece? Normalmente, quando a gente tem essas coleções, a gente quer ler as nossas revistas. Então eu nunca tinha terminado de ler Sandman, né? Era um buraco na minha formação como leitor. Era nunca ter terminado realmente a leitura de Sandman. Aconteceu que eu tenho uma livraria e nessa venda e troca de revistas eu acabei comprando algumas edições capa dura de Sandman e peguei algumas. Meu irmão tem, né? Sandman capa dura, essa edição da Conrad. E acabou que eu decidi tirar vergonha na cara e ler todas as Sandman. Então eu reli todas as Sandman durante um período de um mês, mais ou menos. Eu reli as 10 edições. Inclusive é um bom momento, porque Sandman está de volta nas bancas. Também em 10 edições pela Panini, só que em capa cartão, numa edição comemorativa de 30 anos, né? E aí eu quero falar com vocês especificamente do volume 7, que é o Vidas Breves, né? Não sei se vocês já leram, talvez esse vídeo tenha alguns spoilers, né? Na verdade esse vídeo vai ter alguns spoilers. Na hora que eu começar a falar dos spoilers, eu aviso vocês aí, continuem assistindo o vídeo, beleza? Olha só, o que aconteceu foi que o Sandman, ele tem... Foi em Vidas Breves, no volume 7, na verdade, que eu percebi que o Neil Gaiman é um gêniozinho mesmo, né? Porque eu tava lendo Sandman e o primeiro arco é aquela coisa. Uma vez eu emprestei a primeira edição de Sandman para um amigo meu que não é leitor de quadrinhos. E eu falei, olha, Sandman é importante, é um dos quadrinhos mais importantes que existem, para formação de novos leitores e tudo. E ele levou o Sandman volume 1 e não achou nada de especial e disse que não queria continuar a coleção, até me devolveu para eu vender aqui o volume 1 na livraria. Então assim, porque o volume 1 realmente é uma história bacana, mas é um arco simples de introdução do personagem, se vocês já tiverem lido, né? E o Gaiman começa a introduzir alguns personagens secundários e ele vai voltando aos poucos a esses personagens ao longo da história. Então no volume 7 a gente tem uma história chamada Vidas Breves, que é onde eu percebi de fato sobre do que se trata Sandman, né? Qual é a história que o Gaiman quer contar de fato, né? Demorei para pôr, chegou no volume 7 para eu perceber, né? Porque é nesse momento que as coisas se rearranjam e se pontuam e o Sandman diz, olha, e o Gaiman diz, é isso que eu quero falar, né? Sobre isso que eu estou contando, é sobre isso que eu estou falando em especial, né? Claro que existem histórias fechadas, histórias independentes, isoladas, mas é nesse volume 7 que fica escancarado sobre o que de fato está acontecendo. Bom, acho que a partir de agora eu vou falar de alguns personagens, de alguns spoilers que pode ter na história, se você ainda não tiver lido Sandman, né? Se você tiver lido até o volume 6 ou 7, enfim. Talvez sejam alguns spoilers se você não quiser perder, se incomodar com isso, né? Mas se você se incomodar com isso, é bom parar de ver o vídeo por aqui. Mas se não se incomodar, eu vou tentar não estragar muito sua leitura. Do que é que trata o Vidas Breves? A Delirium procura o Sandman porque o irmão deles, né, o Destruição, está sumido e ela quer ela também é uma história de jornada, é como se fosse um filme de estrada, um road movie, uma história de estrada do Sandman com o Delírio, que são os dois personagens mais cativantes e simpáticos da série. Então eles estão na estrada procurando pelo irmão mais velho, né? Então no meio desse caminho eles vão encontrando seus problemas e reencontrando alguns personagens, né? E um dos personagens que eles reencontram é um filho do Sandman que já tinha aparecido num volume anterior chamado Orfeu,
né? Ao longo de várias edições, o New Gamer vai incluindo esses personagens e preparando essa história, né? Ele chega tem uma história nas primeiras edições chamada Calliope, que o Sandman encontra com uma de suas musas, e você descobre que era uma das mulheres com quem o Sandman teve um caso, né? E aí mais pra frente você sabe que ele tem um filho com ela. E mais pra frente você tem uma história lá pro volume 5, contando o grande drama que acontece com o filho do Sandman, o Orpheus, e o quão escroto o Sandman é, né? Então, assim, o Gaiman deixa claro essa indiferença que o personagem Sandman tem com a própria família, de certa forma, o tamanho do problema que isso é para o próprio Sandman, né? A dificuldade que ele enfrenta com essas relações que ele tem com as pessoas com que ele ama, porque ele ama, mas não sabe amar. Essa é uma das coisas que o Gaiman está trabalhando, né? Nessa obra de Sandman, né? Numa visão macro, né? É o relacionamento que o Sandman tem, a pouca humanidade que o personagem Sandman tem no trato, no lidar com esses outros personagens. Isso é óbvio em várias passagens do quadrinho, que o Sandman tem essa dificuldade de se comunicar com os próprios irmãos ou com personagens secundários ao longo da revista. E com o próprio filho, como a gente descobre. Então é nessa história que o Sandman sofre bastante a perda que ele tem com relação ao filho, e é extremamente trágico o que acontece com o Sandman e o filho dele. E é a partir dessa edição do volume 7 do Vidas Breves que a gente percebe como o game pretende fazer o desfecho. Se você ainda não leu o Sandman, não sabe como o Sandman termina, né, o volume 7 é uma grande dica. Vidas Breves, né? O título é meio que um spoiler, né? Que uma dica do que a gente tem mais pra frente, né? Todas as vidas são breves, até mesmo as vidas de entidades que praticamente não morrem, que são os Eternos, como os personagens do Sandman, os irmãos do Sandman são chamados, né? E o próprio Sandman. E nesse drama você tem a transformação do personagem Sandman, né? A partir do drama que a gente vê em Vidas Breves e da percepção que ele tem, que a gente vê o personagem mudar, né? E é a partir disso, né, dessa mudança que se propõe, que realmente o personagem pretende se construir e se apresentar, né? Que isso culmina no personagem Daniel, né? Se vocês ainda não sabem quem é, né? Um personagem que aparece nos últimos volumes de Sandman, né? Que é aquele Sandman branco, né? Que é meio que um inverso do Sandman, mas que também é muito parecido com o Sandman, mas que tem algumas diferenças, né? E o Destruição sempre fala ao longo dessa revista, do volume 7, que as vidas são breves e que todas as coisas mudam, né? É a essência do poder do Destruição, as coisas mudam, né? Mudam, mas podem permanecer as mesmas também, então tem essa dualidade, essa coisa toda, né? E a mudança do personagem Sandman no final, ela é muito sensível, mas também é profunda de certa forma. Existe uma humanização do personagem, então existe um processo de humanização do personagem Sandman ao longo desses 10 volumes, do Sandman aprender o significado da vida, do relacionamento com as pessoas e do próprio tempo e do conceito de destruição, de renascimento, de reinício, né? Eu acho que são temas muito profundos, muito sensíveis, que provam que Sandman é muito mais do que uma história, uma versão de um personagem pulp dos anos 30, né, que o Gaiman criou, né? Então foi realmente uma grande surpresa redescobrir Sandman recentemente, e eu indico para vocês a leitura com muita força. Aproveitem que está nas bancas, que está relativamente fácil conseguir a nova coleção e que é barato. Você praticamente compra os 10 volumes por cerca de 320 reais, que está na média de 29, 32,90 cada. Então, fica aí minha dica. Se vocês já leram Vidas Breves, coloquem aí nos comentários o que vocês acham de Vidas Breves. Para mim, é
o melhor dos 10 volumes de Sandman, disparado, né? Uma história fechadinha, bonitinha, com um drama, né? Dessa relação pai e filho, principalmente recentemente que eu me tornei pai também. E todos esses temas se tornaram mais sensíveis para mim. Talvez por isso, talvez não. Talvez por descobrir que é nesse volume que eu acho que o Gaiman realmente pontua o porquê de fazer toda essa longa série de 75 edições. Beleza? Se vocês curtiram, compartilhem o vídeo, façam o que a gente sempre faz para pedir, se inscreva no canal e até a próxima.